poder constituinte é o poder que cria a Constituição de um país. A Constituição de um país não é necessariamente um documento escrito, mas é o conjunto de regras que disciplinam o exercício da autoridade e também as limitações dessa autoridade e, por conseguinte, o reconhecimento de direitos para os cidadãos deste país no qual o poder constituinte atua. A identificação do poder constituinte é obra da modernidade. Por volta do ano da Revolução Francesa, um religioso chamado Emmanuel Joseph Sieyès, Abade Sieyès, escreveu uma obra chamada O que é o Terceiro Estado? Essa obra eu tenho aqui em minhas mãos com a tradução para o Brasil com o seguinte título fantasia: A Constituinte Burguesa, e no subtítulo o título original em francês, que é Que le tiers état. Emmanuel Joseph Sieyès, ao elaborar esta obra, quis identificar o fundamento do poder das autoridades e percebeu que havia um conjunto de regras específicas estabelecendo poderes àqueles que executavam as atividades públicas, aqueles que legislavam, administravam e julgavam. Emmanuel Joseph Sieyès se preocupou em saber de quem era este poder. Concluiu, na sua realidade tópica, na sua realidade de vivência, que o titular desse poder constituinte seria o Terceiro Estado, ou seja, aquela facção da sociedade francesa diferente do clero e da nobreza, composta pelos trabalhadores e pela burguesia. Então, Emmanuel Joseph Sieyès fez o estudo inicial do poder constituinte. Ocorre que o poder constituinte é um poder que sempre existiu, porque toda sociedade politicamente organizada possui uma Constituição. Quer essa Constituição seja escrita, quer esta Constituição seja costumeira ou consuetudinária. Logo, se toda sociedade política tem Constituição, tem o poder que a fez, e esse poder é precisamente o poder constituinte. Assim, podemos fazer a diferença entre o poder constituinte e a teorização do poder constituinte. O poder constituinte sempre existiu, a teorização dele vem essencialmente com esta obra de Emmanuel Joseph Sieyès. Para que possamos entender melhor, basta que façamos um seguinte comparativo. Imaginemos num outro campo das ciências naturais. A gravidade, desde quando existe? Desde que o planeta Terra foi constituído. E desde quando ela é estudada? Desde quando um cientista preocupado em saber por que os corpos caíam para o centro da Terra reconheceu a existência da lei da gravidade. Logo, o fato de o poder constituinte não ter sido estudado precedentemente a Revolução Francesa não significava que ele não existia, porque, de fato, repete-se, ele é o poder que cria a constituição das sociedades politicamente organizadas. A preocupação de Sieyès em identificar o titular do poder constituinte nos remete ao tema dos atores do poder constituinte, precisamente para identificar quem é o titular e quem é o exercente do poder constituinte. O que seria o titular do poder constituinte? Aquela pessoa, aquele conjunto de pessoas que detém poder suficiente para impor a um país uma Constituição. E quem seria o exercente do poder constituinte? No caso de constituições escritas, aquelas pessoas que estariam encarregadas de escrever a Constituição em nome do titular. Quando se estuda esse tema do poder constituinte, aflora uma pergunta primária, que é precisamente a de saber quem é o titular do poder constituinte. Quando se faz essa pergunta no ambiente de nosso país, geralmente aflora a resposta de que o titular do poder constituinte é o povo.
Mas essa resposta serve apenas para a teoria democrática. Obviamente que a teoria democrática é a mais desejável, mas não é a única. Do ponto de vista científico, os autores entendem que o titular do poder constituinte é aquele que amealha poderes suficientes para impor uma nova Constituição. Respondido quem é o titular do poder constituinte, falemos agora do exercente. Quando se pergunta quem é o exercente do poder constituinte no ambiente democrático, geralmente a resposta que vem para esta pergunta é de que o exercente do poder constituinte é uma Assembleia Nacional Constituinte, composta por representantes eleitos do povo. Também essa ideia não é uma ideia de todo compatível com uma observação estritamente científica da realidade de manifestações do poder constituinte. De fato, observando diversas atuações do exercente do poder constituinte, observamos, sim, Assembleias Nacionais Constituintes, mas diversos outros órgãos, estruturas e pessoas que realizam a tarefa de escrever a Constituição em nome do titular do poder constituinte. Não se desconhece a importância de definir a titularidade do poder constituinte como sendo do povo, mesmo porque a nossa Constituição estabelece que o Brasil é um Estado democrático de direito. Porém, buscando precisão científica, até mesmo para a teoria democrática, não poderíamos dizer que o único titular do poder constituinte é o povo. O próprio Emanuel José Fies identificou como sendo titular do poder constituinte a nação. O povo, sabemos, é aquela fatia da população que tem direito de participar. A nação é a população tomada em seus conjuntos valorativos, em seus conjuntos de identificação. Logo, é necessário que haja um esclarecimento adequado sobre a titularidade e o exercente do poder constituinte. Provaremos ou tentaremos provar a tese de que nem sempre o titular do poder constituinte é o povo ou a nação e nem sempre o exercente é uma Assembleia Nacional Constituinte, observando o histórico das diversas constituições que o Brasil adotou. Lembramos, antes de fazer esse passeio histórico, que a titularidade do poder constituinte democrático é investida de auctoritas. Auctoritas, que é uma expressão que significa força mais legitimidade, força aceita. O poder constituinte é um poder, e como poder precisa manifestar força. Já as outras manifestações de titularidade do poder constituinte diferentes do povo ou da nação são investidas tão somente de potestas, que é força pura e simplesmente. Ou seja, disse que quando o titular do poder constituinte é diferente do povo ou da nação, há usurpação dessa titularidade deste nobilíssimo poder.